Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Na aula de hoje estarei ensinando a parte de cima desse biquíni, inclusive já tenho aula aqui da parte de baixo, vou estar deixando na descrição do vídeo abaixo e aqui nos cards também. Ela é toda forrada e no vídeo eu ensino como vocês pregar também o forro com o ponto invisível, tá? Agora o foco mesmo é essa parte, tem os detalhes aqui, essa parte aqui ela fica por cima ali dos seios, tem a parte da alça que ela é grossa e tem um desenho muito bonito. Eu espero que vocês gostem. Se já estão gostando do que eu estou mostrando aqui, já deixa aí o seu like clicando em gostei para ajudar no crescimento do canal. Compartilhe o vídeo, tá? Isso ajuda muito também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, clica no sininho para ativar as notificações e escolha a opção todas. Assim você não perde nenhum conteúdo que for compartilhado aqui no canal, certo? Bom, a lista de materiais eu vou estar deixando na descrição do vídeo abaixo para vocês estarem conferindo. Bom, agora sem demora, vamos à nossa videoaula. Bom, pessoal, para iniciar a parte de cima do nosso biquíni, nós vamos perfurar o nosso bojo com 1 centímetro aqui de distância da ponta e entre um furo e o outro também, 1 centímetro, tá? Quem não tiver o perfurador pode usar um ferrinho de solda ou queimar a ponta de um ferro, tá? Para estar perfurando um garfo. Aí vocês veem o que fica melhor para vocês, tá? Mas é dessa forma que nós vamos perfurar. 1 centímetro de distância entre um furo e o outro. E aqui da ponta ao furo 1 centímetro também, tá? Aí depois vocês vão passar o caseado, igual eu fiz nesse aqui que já tá pronto, tá? Mas o outro nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, aqui eu marquei a parte de cima, tá? Pra mim saber onde que é a parte de cima, porque eu arredondei aqui, tá? Então, agora nós vamos iniciar. Eu coloquei já o nó inicial na agulha, como eu sempre coloco no início do trabalho. E agora, nós vamos aqui na parte de cima, aqui nós vamos trabalhar 5 pontos baixos alongados, tá? Então, eu faço um ponto baixo alongado. 2. 3. 4, 5. Vai ficar dessa forma. Agora, sem subir nenhuma correntinha de separação, passo para o próximo furo. E aqui eu vou fazer 3 pontos baixos alongados. Até chegar na outra ponta, tá? Então, eu vou trabalhar em cada furo 3 pontos baixos alongados. E na parte da ponta, nós temos 3, que é essa de cá e essa do outro lado. Então, nessas 3, nós vamos trabalhar nos 5 pontos baixos alongados. E nas laterais aqui, 3 pontos baixos alongados. Então, eu vou finalizar toda a volta aqui do meu bojo, fazendo o meu caseado, da forma que eu expliquei para vocês. E daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, aqui finalizei o caseado dos 2 bojos, como vocês podem ver, ficou pronto, já arrematei o fio, cortei e escondi aqui no avesso, tá? Então, não sei se todos sabem, mas o bojo ele sempre tem uma parte maior de um lado e a outra menor. Então, como que eu vou saber qual que é a maior a menor? Aqui eu já separei a parte de cima, então aqui eu vou dobrar no meio e notem que essa parte aqui, ela tá menor do que essa daqui de trás, tá? Então, essa de trás é a maior, ela vai ficar na ponta, tá? Então, ela vai ficar assim, a menor aqui e a maior aqui, tá? Sempre lembrando de marcar a parte de cima para não confundir. No caso, se vocês cortarem o bojo como eu cortei, tá bom? Então, agora, nós vamos iniciar a parte aqui que vai aplicado na frente do bojo. Então, aqui eu já coloquei o nó inicial na agulha. E aqui nós vamos subir 21 correntinhas. 1,
2, 3, 4. Aqui eu fiz as 21 correntinhas, que é a quantidade ideal pro tamanho da parte de cima que eu vou fazer. Então, para vocês terem noção, se vocês forem fazer outro tamanho, vocês vão medir aqui da ponta até aqui no meio do bojo. Então, aqui para mim, 21 correntinhas é o ideal. Aí, vocês vão fazer da mesma forma, se forem fazer o P, o G, o GG, tá? E depois que fizer a quantidade de correntinhas, é só começar a trabalhar. Então, aqui eu vou laçar o fio, vou contar a partir da agulha 1, 2, 3, 4, na quinta aqui, fazer um ponto alto. E agora, vou trabalhar ponto sobre ponto, ou seja, um ponto alto, em cada correntinha de base, até chegar na última aqui no final. Então, terminando, eu volto com vocês. Aqui trabalhei 18 pontos altos, fiz um ponto alto em cada correntinha de base. Agora aqui, nesse último ponto alto que fizemos, no mesmo lugar aqui, vou fazer mais 2, então eu vou ficar com 3. Então, eu faço aqui um ponto alto, 2, uma correntinha de separação, e aqui vou trabalhar os 2 pontos altos novamente e mais um para iniciar o primeiro ponto aqui do outro lado. Então, vou fazer 3 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3. Então, aqui nós formamos a curva, tá? Então, aqui, esse último ponto alto, nós vamos contar como o primeiro ponto alto, e até chegar aqui no último, nós vamos ficar com 18, tá? Então, eu vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto, e ficando pronto, eu volto com vocês. Finalizei aqui o outro lado, então, nós ficamos com 18 pontos altos aqui na lateral, mais 2 pontos altos aqui em cima, então, são 20 pontos altos. Uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos aqui e mais 18, que são 20 também, tá? Então, são 20 pontos altos deste lado, 20 pontos do outro, intercalado com uma correntinha de separação, tá bom? Agora, nós vamos subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, vou virar do outro lado e vou trabalhar acima dos pontos altos um ponto alto. Então, são 20 pontos altos que nós vamos trabalhar, um em cada ponto de base. Então, eu vou finalizar aqui os meus 20 pontos altos e já volto com vocês. Aqui, finalizei os 20 pontos altos, trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Cheguei aqui na alça, vou aumentar 2 pontos altos. Um ponto alto, 2. Vou subir agora uma correntinha de separação e no mesmo lugar, na mesma alça, vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1, 2. E vou seguir trabalhando agora ponto sobre ponto, ou seja, um ponto alto na direção de cada ponto de base. No caso aqui, nós temos 20 pontos altos, então, vou trabalhar 20 pontos altos. Então, eu vou finalizar até chegar aqui no último ponto e já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui finalizei os 2 lados, então, aqui nós ficamos com 20 pontos altos, mais 2 aqui da curva, 22. Uma correntinha de separação, 2 pontos altos, mais 20, 22, tá? Então, são 22 pontos altos deste lado e 22 do outro, intercalados com uma correntinha. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira, vou subir 3 correntinhas, vou virar do outro lado. E aqui vou trabalhar ponto sobre ponto, até chegar aqui no último ponto. Então, eu vou trabalhar 22 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, eu vou trabalhar desta forma até chegar lá na curva e já volto. Finalizei aqui os 22 pontos altos, vou fazer 2 aumentos aqui, vou ficar com 24. Um ponto alto, 2.
Agora, vou subir uma correntinha de separação e na mesma alça aqui faço mais 2 pontos altos. E na sequência, vou trabalhar 22 pontos altos, mais 2 que fiz aqui, vai ficar 24 também. Então, vou trabalhar ponto sobre ponto, até completar todos os pontos altos. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Aqui finalizei os 24 pontos altos deste lado, ou seja, 2 pontos de aumento mais 22. Então, fiquei com 24. Então, fiquei com 24 pontos altos deste lado, uma correntinha de separação e 24 pontos altos, tá? Então, agora nós vamos trabalhar na mesma sequência, tá? Subindo 3 correntinhas, viro meu trabalho, ou seja, minha peça, e trabalho ponto sobre ponto, até dar 24 pontos altos. Chegando na alça, eu faço um aumento, tá? Então, eu vou trabalhar nessa sequência até dar o tamanho que eu preciso para preencher toda a lateral aqui na parte de cima e na outra lateral, tá? Então, eu vou trabalhar fazendo os aumentos. No caso aqui, eu tenho 22 mais 2, 24. No próximo, vai ser 24 mais 2, 26. Depois, 26 mais 2, 28. Depois, 28 mais 2, 30. Depois, 30 mais 2, 32. 32 mais 2, 34. Então, esses dois que eu falo é o que vai ser trabalhado na alça. Os 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E trabalho em ponto sobre ponto nas laterais, tá? Então, eu vou trabalhar o meu até dar o tamanho que cubra toda a parte do bojo e já volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui as carreiras que faltavam. Na última aqui, eu trabalhei ponto sobre ponto, 36 pontos altos, fiz 2 pontos altos na alça de uma correntinha, fiquei com 38 pontos altos. Subi uma correntinha e fiz mais 38 pontos altos do outro lado, sendo 2 pontos altos na alça e os demais ponto sobre ponto. Agora, nós vamos emendar a parte aqui da capa do bojo, tá? Igual fiz aqui, tá? Toda em pontos baixos, certo? Então, eu vou colocar aqui do lado e nós vamos começar aqui a emenda deste outro. Então, aqui eu vou prender com o marcador aqui na ponta, na parte de cima. Vou pegar outro marcador, vou prender aqui do outro lado. Aqui onde nós temos o caseado, bem aqui no meio, tá? Esse lado eu não vou prender porque nós vamos começar a emenda deste lado aqui, tá? Então, notem que ficou um pequeno espaço aqui, mas conforme nós formos trabalhando, é só dar uma leve puxada e ele chega no lugar, tá bom? Então, agora nós vamos iniciar a partir daqui desta ponta. Então, eu vou pegar a agulha e agora nós vamos começar a emendar. Então, aqui é onde nós temos esse caseado, bem aqui no meio, eu vou introduzir a agulha. E aqui vou prender com um ponto baixo. Venho no próximo ponto, vou ali do outro lado, pegando desta forma, prendo e faço outro ponto baixo. Venho no próximo ponto alto, aqui bem aqui acima, introduzo a agulha, venho aqui atrás, no bojo, no caseado, faço um ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui na frente e no caseado da parte de trás, prendendo toda em ponto baixo, tá? Desta forma. Então, não tem segredo. Então, eu vou prendendo, fazendo aqui os meus pontos baixos. Então, eu vou chegar, conforme for fazendo, a gente vai dando uma leve esticada até chegar no lugar. Então, eu vou trabalhar deste lado e deste outro, tá? Então, eu já volto com vocês para nós dar continuidade. Bom, pessoal, finalizei os pontos baixos aqui nas laterais da emenda do bojo com a capa. Chegando aqui na curva, eu fiz um ponto baixo também, mas se vocês acharem que com 2 fica melhor, pode fazer com 2, tá? Então, eu trabalhei as duas laterais todo em ponto baixo. Chegando aqui no final, eu já prendi aqui com os marcadores, e conforme for trabalhando, vocês vão puxando desta forma, tá? Pra esticar aqui, ficar bem certinho, tá bom? Então, aqui nós vamos trabalhar em pontos baixos, pegando aqui onde nós temos os pontos altos, aqui no meio
ponto alto, e depois, entre um ponto alto e o outro aqui, vocês vão pegar aqui, ó, tá? Esse aqui também, tá? Então, eu vou vir aqui no meio desse ponto alto, vou introduzir a agulha e vou pegar ali no caseado do bojo e vou fazer aqui um ponto baixo. Venho agora na emenda entre um ponto alto e o outro, introduzo a agulha, pegando o caseado na parte de baixo e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço aqui a mesma coisa, tá? Pego bem no centro aqui do ponto alto, faço um ponto baixo. Aqui na emenda, introduzo a agulha e faço aqui um ponto baixo também. Venho no meio do ponto alto aqui, introduzo a agulha, pego o caseado ali na parte de baixo, faço um ponto baixo. Então, eu vou trabalhando desta forma e conforme eu for fazendo, eu vou puxando aqui, tá? Até chegar ali do outro lado e terminando, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, vou cortar o fio e vou esconder o fio aqui para não aparecer, tá? Então, vocês façam o de vocês, eu vou fazer o meu aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, finalizei aqui a união da parte de cima com a parte de baixo, que é do bojo, tá? Tanto nesse bojo como no outro. Então, eu já terminei, trabalhei todo em ponto baixo, unindo as duas partes e ficou pronto, tá? Essa parte aqui, deste lado, eu coloquei o marcador aqui no primeiro ponto aqui na curva, coloquei 2 marcadores aqui do outro lado. Então, aqui na curva, eu prendi no primeiro, depois tem o segundo, o terceiro, quarto, quinto, sexto, e no sétimo coloquei o outro, tá? No bojo aqui do outro lado, fiz da mesma forma, tá? Aqui na ponta, no primeiro ponto, coloquei o marcador, depois contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sétimo coloquei outro marcador. E aqui desse lado, eu não coloquei o marcador, porque é onde nós vamos finalizar, tá? Porque eu vou começar trabalhando agora esse primeiro aqui. Então, aqui, eu já coloquei o nó inicial na agulha e vou começar a trabalhar a partir deste lado aqui. Então, aqui, deixa eu puxar direitinho aqui. Eu vou tirar esse marcador aqui e vou introduzir a agulha bem aqui, tá? E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, vou subir 2 correntinhas. Com um ponto baixo, eu tenho um ponto alto. Na sequência, eu vou trabalhar pontos altos acima de cada ponto baixo que eu contornei aqui o bojo, tá? Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, fazendo um ponto alto. Eu vou trabalhar até chegar aqui na curva, tá? Aqui na parte de cima. Então, eu vou fazer aqui a minha parte, vocês fazem a de vocês, trabalhando sempre um ponto alto acima do ponto baixo, tá? Um em cada ponto. Então, eu vou terminar aqui e já volto. Finalizei aqui os pontos altos na lateral aqui do bojo, chegando aqui até no último ponto alto. Aqui onde nós fizemos um ponto baixo, onde tinha uma alça de uma correntinha, vou trabalhar 2 pontos altos nele. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, 2. Agora, na sequência, eu vou trabalhar aqui um cordão que dê o tamanho até chegar aqui nesse marcador aqui, tá? Nesse primeiro marcador antes do último. Só que eu vou fazer de uma forma diferente. Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas, vou laçar o fio. Aqui nós temos os 2 últimos pontos que fizemos. Vou pegar a alça do primeiro e a alça aqui do segundo. Vou laçar o fio, passar por essas 2 alças e agora vou trabalhar aqui um ponto alto. Feito isso, subo 2 correntinhas novamente, laço o fio. E aqui nós temos 2 pontos altos. Então, vou pegar a alça aqui do primeiro e a alça do segundo. E faço um ponto alto novamente. Subo 2 correntinhas, laço o fio,
Pego as duas alças aqui que temos nos pontos altos, aqui do primeiro e do segundo. Laço e faço um ponto alto. Então, eu vou trabalhar dessa forma até dar o tamanho que chega aqui, até o primeiro marcador aqui, tá? Eu acredito que dê de 12 a 14 partes dessas daqui, tá? Mas eu vou fazer a minha aqui, depois eu volto e eu falo quanto que deu, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, finalizei aqui as 14 carreiras de 2 pontos altos, sempre subindo 2 correntinhas, laçando o fio, fazendo um ponto alto nas 2 alcinhas do ponto anterior. Então, eu fiz isso por 14 vezes, tá? Pra mim foi o suficiente, vai depender do ponto de cada um, ok? Então, agora eu vou dar continuidade, eu vou laçar o fio. E aqui, onde eu coloquei o marcador, deixa eu tirar aqui. Eu vou iniciar trabalhando aqui um ponto alto. Então, eu vou trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto de base, ou seja, em cada ponto baixo que eu fiz para fechar a parte de cima com o bojo, até chegar aqui no marcador, tá? Depois, eu vou arrematar o fio, cortar e vou esconder aqui no avesso, aqui, onde eu fiz a parte aqui do fechamento aqui das 2 peças, ok? Então, daqui a pouco eu retorno com vocês para nós dar continuidade. Bom, pessoal, finalizei aqui essa parte do lado do bojo, trabalhei aqui do outro lado. E aqui, finalizei com 7 pontos altos. Então, já arrematei o fio, cortei e escondi aqui no avesso da minha peça, certo? E agora, nós vamos trabalhar o outro lado, só que nós vamos fazer ao contrário, tá? Então, nós vamos começar trabalhando 7 pontos altos e depois vamos trabalhar o restante da mesma forma que eu fiz no outro, tá? Então, aqui eu já coloquei o nó inicial na agulha. Então, eu vou virar aqui a minha peça. Então, aqui, onde eu coloquei o marcador, eu já vou tirar aqui, tá? E aqui eu vou prender com um ponto baixo. Agora, eu subo 2 correntinhas, com o ponto baixo, eu tenho um ponto alto. E vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. Tá? Até chegar ali no marcador. Então, eu vou ficar com 7 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 3, 4. Eu vou tirar o marcador aqui, porque eu coloquei só para vocês terem uma noção, tá? Então, eu já fiz 4 pontos altos, 5, 6, 7. Então, fiz aqui os 7 pontos altos. E agora, nós vamos começar a fazer aqui a alça aqui que vai deste lado. Então, eu vou subir 2 correntinhas, laço o fio, pego essas 2 alcinhas que formou do ponto alto. E aqui, eu faço um ponto alto. Então, opa, escapou aqui. O ruim de trabalhar com 2 fios é isso, gente. Então, deixa eu desmanchar um pedaço aqui. Então, aqui, você laça o fio, pego as 2 alcinhas aqui e trabalho o meu ponto alto. Fiz a minha primeira carreira de 2 pontos altos. Vou partir para a segunda. Então, eu subo 2 correntinhas, laço o fio, pego as 2 alças aqui, laço e faço um ponto alto. Já fiz 2. Então, vou fazer agora o terceiro mais uma vez. 1, 2 correntinhas, laço o fio, pego as 2 alças aqui que formou
do ponto alto. Deixa eu ver se eu peguei certo aqui, gente. Agora sim. E faço aqui um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3. Então, eu vou fazer por 14 vezes, tá? Até chegar aqui na parte de cima, para dar a medida que chega aqui em cima. Para começar a trabalhar do outro lado. Então, eu vou finalizar aqui e já volto. Bom, pessoal, finalizei aqui o cordão, trabalhei por 14 vezes, 2 correntinhas, lacei o fio, fiz um ponto alto nas 2 alças do ponto anterior, e eu fiz isso por 14 vezes, como eu expliquei para vocês. Agora, nós vamos aqui na parte de cima, onde nós temos esse ponto baixo, que foi feito na alça de uma correntinha. Então, é nesse ponto baixo que eu vou fazer agora 2 pontos altos. Então, eu vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto alto, 2. Na sequência, agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, ou seja, eu vou fazer um ponto alto na direção de cada ponto baixo que nós unimos as 2 partes, até chegar ali na outra ponta, nesse último ponto baixo, tá? Então, eu vou trabalhar pontos altos, um acima de cada ponto baixo da carreira de base. Então, eu vou finalizar e já volto. 2 partes, tá? Vejam que as alças ficaram em sentidos contrários, bem aqui no centro, para ser unida uma com a outra, tá? Então, aqui nós vamos unir os 7 pontos altos deste lado com esse daqui, tá? Então, aqui eu já coloquei o nó inicial na agulha, eu vou tirar aqui da agulha. Então, agora eu vou pegar, colocar nessa posição. Então, eu vou vir aqui no primeiro ponto aqui da carreira, que é o ponto baixo, 2 correntinhas. Na segunda aqui, eu vou introduzir a agulha e vou passar aqui dentro da correntinha. Agora, eu vou deixar esse fio curto pro outro lado e nós vamos colocar aqui avesso com avesso. Então, aqui onde eu tenho o ponto baixo, 2 correntinhas, na segunda aqui acima, eu vou passar o fio aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, prendendo os 2 pontos. Agora, a partir do segundo, nós vamos introduzir a agulha aqui no segundo ponto alto da parte da frente, e depois nós vamos introduzir a agulha aqui no segundo ponto alto da parte de trás. Então, aqui eu passo o fio entre os 2 pontos, e aqui eu remato com um ponto baixíssimo, tá? Dessa forma. Venho no terceiro, faço da mesma forma, passo a agulha no terceiro, e vou ali do outro lado, também passo no terceiro. Laço o fio, passo entre os 2 e arremato com um ponto baixíssimo. Venho aqui no quarto da frente, vou lá no quarto de trás, laço o fio, trago aqui na frente, arremato com um ponto baixíssimo. Venho aqui no quinto da frente e no quinto de trás. Laço, passo para este lado e arremato com ponto baixíssimo. No sexto ponto aqui, venho, introduzo a agulha, vou no sexto ponto da parte de trás também, passo o fio deste lado e arremato com ponto baixíssimo. Venho aqui no último, que é o sétimo, vou no último, que é o sétimo, na parte de trás, laço o fio, trago o fio aqui na frente e arremato aqui com ponto baixíssimo. Puxo o fio aqui, e agora eu vou cortar o meu fio, tá? E agora eu vou só arrematar aqui, tá? No caso aqui, deixa eu fazer essa parte pelo menos, porque eu não terminei o ponto. Então, eu venho aqui deste outro lado, passo o fio, venho aqui nesse penúltimo ponto aqui, e no penúltimo do outro lado, laço, trago o fio aqui para a frente, tá? E agora, venho aqui por debaixo, venho no próximo ponto, levo ele lá para trás. Aí, ele fica imperceptível aqui, não aparece, tá? Aí, no avesso aqui, como ele tem 2 fios aqui, eu vou abrir ele aqui, vou passar uma parte aqui
entre os pontos. E depois aqui vou dar um nó. E vou dar outro. Aí, depois é só esconder entre os pontos aqui. E esse daqui, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que como já tá com o nozinho aqui, já joga pra trás, já esconde e já amarra do jeito que eu falei. E depois é só cortar o fio, tá? Então, eu vou terminar de fazer esses arremates. E daqui a pouco eu volto com vocês e vamos dar continuidade. Aqui já finalizei os arremates, tá? Escondi o fio aqui atrás. Ficou bem perceptível e não aparece nem onde foi feito o arremate, tá? Então, agora, aqui eu coloquei o nó inicial na agulha para nós iniciarmos aqui a parte do acabamento. Eu vou começar por aqui também. Então, aqui onde eu fiz o último ponto alto do 7, eu vou introduzir a agulha aqui no mesmo lugar. E aqui eu vou prender com um ponto baixo. Opa, pronto. Deixa eu puxar o fio aqui. Depois que eu fiz o ponto baixo, eu vou subir 2 correntinhas. Vou laçar o fio e no mesmo lugar aqui, eu vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, eu vou pular aqui um ponto baixo, 2. No terceiro aqui, esses são os pontos baixos de acabamento que nós unimos uma parte na outra, tá? E vou prender aqui com um ponto baixo. Agora, eu subo 2 correntinhas novamente, laço o fio no mesmo lugar, vou fazer um ponto alto. Vou pular 1, 2. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Vou subir novamente. 1, 2 correntinhas. Laço o fio no mesmo lugar aqui, faço um ponto alto. Agora, eu pulo um ponto baixo, 2 no terceiro, eu prendo com um ponto baixo. Esse aqui é o ponto tombadinho, tá? Então, eu vou trabalhar esse ponto até chegar aqui, onde tem o primeiro ponto alto aqui dos 2, tá? Que nós fizemos na parte aqui da lateral. Então, eu vou finalizar até chegar aqui no primeiro ponto aqui dos 2 e já volto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui, fiz o meu último ponto tombadinho aqui, aonde eu fiz o primeiro ponto alto dos 2 aqui, no mesmo lugar, tá? Agora, nós vamos começar a fazer o acabamento deste lado aqui. Então, eu não vou cortar o fio, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui onde eu fiz o último ponto alto, então, eu vou introduzir a agulha no meio dele, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou aqui no pezinho do ponto alto, faço outro ponto baixíssimo aqui, tá? E agora, eu venho aqui, a partir do próximo, já começo fazendo um ponto baixo, tá? Deixa eu desmanchar aqui e fazer de novo. Então, vai ficar aqui desta forma, tá? Fiz isso para não ter que cortar o fio e ter que começar de novo. Fica imperceptível e não aparece aqui, tá? Então, agora, nós vamos subir 2 correntinhas, vou laçar o fio no mesmo lugar, faço um ponto alto. Agora, eu vou pular um ponto alto de base, 2. No terceiro, prendo com um ponto baixo. Subo 1, 2 correntinhas, laço o fio, venho aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto. Pulo 1, 2, no terceiro aqui, faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer o ponto tombadinho, da mesma forma que eu expliquei para vocês, fazendo aqui outro ponto alto, certo? Opa, aqui eu vou pular 1, 2, na terceira, vou prender com um ponto baixo. Então, eu subo 2 correntinhas, no mesmo lugar eu faço um ponto alto.
Em seguida, pulo 2 pontos altos e no terceiro eu prendo com um ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer isso até chegar aqui nessa ponta, tá? E depois eu vou trabalhar aqui do outro lado. Aliás, eu vou trabalhar até nessa ponta e vou explicar para vocês a virada, tá? Então, eu vou finalizar até chegar aqui na ponta. E assim que estiver pronto, eu volto com vocês e nós iremos dar continuidade. Bom, pessoal, finalizei aqui o último ponto tombadinho, prendi com um ponto baixo aqui no último ponto alto, tá? E agora aqui vou subir 2 correntinhas e no mesmo lugar aqui no ponto alto eu vou fazer outro ponto alto. Agora, aqui nós temos o ponto alto, então eu não vou precisar pular 2 pontos altos. Eu vou pular essa parte todinha e venho aqui onde foi preso o ponto alto. Então, aqui eu vou prender com um ponto baixo. E vai ficar dessa forma aqui, tá? Agora, eu vou virar e vou trabalhar aqui na parte de baixo. Então, aqui eu subo 2 correntinhas, laço fio, no mesmo lugar aqui, faço um ponto alto. Então, aqui nós temos os pontos baixos. Então, nós vamos pular aqui um ponto baixo, 2. Aliás, então, tem um escondidinho aqui, ó. Um ponto baixo, 2. No terceiro aqui, prendo com um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, faço um ponto alto no mesmo lugar. Pulo 2 pontos baixos no terceiro, prendo com um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar desta forma. Subindo 2 correntinhas, fazendo um ponto alto no mesmo lugar, pulando 2 pontos baixos e no terceiro prendendo com um ponto baixo. Então, eu vou fazer os meus pontos tombadinhos até chegar aqui antes da emenda aqui dos pontos altos. E daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui cheguei no início, onde nós temos os 7 pontos altos. Então, eu terminei aqui no último ponto baixo. Agora, eu vou subir 2 correntinhas. 1, 2. Laço fio e neste mesmo lugar aqui eu vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, onde nós fizemos a emenda com os pontos baixíssimos, bem aqui no meio, entre uma sequência de pontos altos e a outra, bem aqui no meio onde fizemos os pontos baixíssimos, então aqui eu venho, faço um ponto baixo. Subo 1, 2 correntinhas. Laço o fio e no mesmo lugar aqui faço um ponto alto. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto baixo, depois aqui dos pontos altos, bem aqui no pezinho onde eu fiz o ponto alto aqui, introduzo a agulha, faço um ponto baixo, ficando dessa forma aqui, tá? Então, eu fiz 2 correntinhas, um ponto alto aqui, no último ponto baixo, deste lado, prendi aqui no meio, onde fizemos os pontos baixíssimos, subi 2 correntinhas novamente, um ponto alto e prendi aqui no primeiro ponto baixo, depois dos pontos altos, ok? Então, aqui eu vou dar sequência, então, eu vou subir 2 correntinhas, laço o fio no mesmo lugar, faço um ponto alto. Pulo 1, 2, ou seja, 2 pontos baixos. No terceiro, faço um ponto baixo. Subo 1, 2 correntinhas, laço o fio no mesmo lugar, faço um ponto alto. Pulo um ponto baixo, 2, no terceiro aqui prendo com um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar desta forma, até chegar aqui na ponta, e depois eu volto com vocês para nós dar continuidade, tá? Então, eu vou fazendo aqui a minha carreira até chegar lá na ponta e já volto.
Aqui cheguei no último ponto baixo aqui da parte de baixo do bojo. Então, aqui nós temos as carreiras de pontos altos. Então, eu finalizei bem aqui no último ponto baixo. Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas e no mesmo lugar aqui eu vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou prender com um ponto baixo, pulando aqui as 3 correntinhas, aqui no segundo ponto alto. Desta forma. Agora, eu subo 2 correntinhas, no mesmo lugar faço um ponto alto. Pulo um ponto alto, 2 no terceiro, prendo com um ponto baixo. Subo 2 correntinhas novamente, venho aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto. Então, é sempre dessa forma, tá? Não tem segredo. E pulo 2 pontos altos e prendo aqui com um ponto baixo, tá? Então, eu vou trabalhar até chegar aqui na parte de cima, aqui nesse último ponto alto, e já volto com vocês. Aqui cheguei na parte de cima, aqui na curva, então, eu trabalhei aqui o meu último ponto tombadinho, subindo 2 correntinhas e um ponto alto. Tudo no mesmo lugar. Então, aqui sobrou um ponto alto, 2, que são aqueles 2 que nós fizemos em cima. Então, ao invés de pular 2, eu vou pular somente um aqui, tá? Então, venho aqui no último ponto alto, faço um ponto baixo. Agora, eu passo essa alça aqui para trás, esse cordão, e nós vamos trabalhar aqui na lateral do ponto alto. Então, eu venho aqui no meio do ponto alto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Venho aqui, onde eu fiz o último ponto alto, bem aqui no pezinho, faço outro ponto baixíssimo. Então, agora nós vamos trabalhar aqui na lateral. Então, venho aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas e trabalho aqui no mesmo lugar um ponto alto. Pulo um ponto baixo, 2 no terceiro, faço aqui um ponto baixo prendendo. Subo 1, 2 correntinhas, laço o fio, no mesmo lugar faço um ponto alto. Pulo um ponto baixo, 2 no terceiro, faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar desta forma até chegar aqui antes dos 7 pontos altos, tá? Aqui no último ponto baixo. Então, eu vou terminar aqui e ficando pronto, eu volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui na lateral, onde fizemos os pontos tombadinhos, fiz minha última sequência aqui e arrematei com ponto baixíssimo no pezinho aqui do primeiro ponto alto que fizemos a união entre um bojo e o outro, tá? Cortei o fio e já escondi no avesso da minha peça. Aproveitei e já fiz as 2 alças deste lado e agora as 2 deste lado aqui eu vou fazer junto com vocês. Então, aqui, eu já coloquei o nó inicial na agulha. Então, aqui onde nós temos a última sequência de ponto tombadinho, do outro lado nós temos os 2 pontos altos que fica na carreira aqui anterior, tá? Fica naquela parte que foi feito na alça, foi feito um ponto baixo. Então, aqui, nesse ponto tombadinho, nós fizemos um ponto baixo, 2 correntinhas. Então, eu vou introduzir a agulha aqui na segunda correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixo e vou subir 2 correntinhas. Com o ponto baixo, eu tenho o ponto alto. Laço o fio entre o ponto tombadinho e os 2 pontos altos que fizemos na carreira anterior, bem aqui no meio, vou fazer um leque. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos, formando aqui um pequeno leque. Na sequência, laço o fio, e onde nós temos os 2 pontos altos, no segundo aqui, eu vou introduzir a agulha, e vou fazer aqui um ponto alto acima dele. E vai ficar desta forma, um ponto alto, o leque aqui no meio entre uma sequência de ponto tombadinho e os 2 pontos altos, bem aqui no centro, e um ponto alto aqui no segundo, ponto alto depois aqui do primeiro, tá? Agora, eu subo 3 correntinhas, viro a minha peça aqui, tá? Laço o fio e na alça aqui do leque eu faço outro leque. Então, eu trabalho 2 pontos altos,
2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos. Formando aqui outro leque. Laço o fio, e aqui onde nós fizemos o ponto baixo, 2 correntinhas, na segunda correntinha aqui acima, vou fazer um ponto alto, ficando desta forma. Subo 3 correntinhas novamente, viro aqui a minha peça, laço o fio e faço aqui um leque acima da alça do leque da carreira de base. Então, eu trabalho 2 pontos altos novamente, 2 correntinhas de separação e 2 pontos altos, tudo no mesmo lugar e na mesma alça. Então, ficou pronto outro leque. E agora, faço um ponto alto aqui nessa correntinha aqui acima do ponto, tá? E vai ficando desta forma. Então, aqui eu já fiz 3, eu vou fazer um total de 60 leques, tá? E vou continuar aqui até finalizar e volto com vocês para explicar aqui a parte da lateral, tá? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui a alça deste lado. Então, ficou prontas 2 alças aqui da parte de cima. E agora, nós vamos finalizar do outro lado, aqui na parte de baixo, tá? Então, aqui eu já coloquei o nó inicial na agulha, vou virar a minha peça aqui. Notem que aqui nós temos, bem aqui na ponta, um ponto tombadinho, e virando nós temos outro, tá? Então, nesse primeiro aqui, nós vamos aonde fizemos um ponto baixo, 2 correntinhas. Na segunda aqui, nós vamos prender aqui com um ponto baixo. Vou subir agora 2 correntinhas com um ponto baixo, eu tenho um ponto alto. Laço o fio, vou entre um ponto tombadinho e o outro, bem aqui no meio, faço um leque. Então, eu faço um ponto alto, 2 correntinhas de separação, laço o fio, e no mesmo lugar aqui no centro dele, eu vou fazer mais 2 pontos altos, formando aqui o meu leque. Laço o fio, e aonde eu tenho o ponto tombadinho do outro lado, eu vou aqui no ponto alto, introduzo a agulha aqui acima, e faço aqui um ponto alto. Então, ficou desta forma. Subo 3 correntinhas novamente, viro a minha peça aqui, laço o fio, venho na alça do leque, faço um leque. Então, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, tudo na mesma alça. Então, aqui eu tenho outro leque. Laço o fio, venho aqui onde eu fiz o ponto baixo, as 2 correntinhas, na primeira aqui acima, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Tá? Então, agora eu vou virar novamente a minha peça, vou subir aqui 3 correntinhas, venho na alça do leque, trabalho aqui outro leque. Então, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos. Laço o fio, venho aqui na correntinha de cima, aqui do ponto, faço um ponto alto. Então, eu vou trabalhar desta forma até totalizar 60 leques desse daqui, tá? Então, eu vou continuar aqui e finalizando, eu volto com vocês para mostrar como que ficou a parte de cima do nosso biquíni. Bom, pessoal, finalizada a nossa peça, ficou pronta. Aqui na parte da alça, essa parte vai nos seios, então, para ela ficar abertinha, eu puxei um pouco o fio aqui, até no finalzinho aqui do lequinho, desse primeiro leque, e prendi com o fio com uma agulha de tapeçaria. Porque na hora que colocar, ela vai ficar abertinha assim nos seios, tá? Esse lado também, coloquei aqui na direção, finalzinho aqui do leque,
tá? Ficou pronta as alças, ela é muito bonita, tá? Tem um detalhe bem charmoso, que inclusive eu amei, eu espero que vocês também gostem. Ela é bem sustentável, tá? Para quem gosta de alça grossa, é uma boa opção. Caso vocês não queiram usar a alça grossa, pode estar fazendo da mesma forma que eu fiz aqui na lateral aqui do bojo, tá? Sem problema algum. Aí fica a gosto de cada um, tá bom? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que todos tenham gostado da aula. Um grande abraço a todos e até a próxima.